Olá, estamos aqui para mais um programa Saúde One e hoje tem uma pauta deliciosa. Vamos falar de orientações nutricionais para essa época do ano, né? Festividades, Natal, Ano Novo e, claro, também para o próximo ano. E hoje nós temos uma convidada que é a nutricionista Thaís Araújo. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Márcia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou nutricionista Thaís Araújo, sou formada pela Universidade Católica de Santos e hoje em dia eu atuo na área de nutrição clínica, atendo em consultório. Então é bem legal você me trazer aqui para a gente falar um pouquinho desse assunto que eu lido tanto no dia a dia, né? Nós é que agradecemos, Thaís. De pronto, o atendimento e a sua especialidade nesse trato é exatamente o que a gente gostaria de levar para todas as pessoas, porque é um programa que vai atender as crianças, os jovens, os adultos e os nossos idosos. Pode beneficiar todo mundo, né? Todo Sem mundo dúvida. Tem alguma dúvida com relação a esse assunto que a gente pode esclarecer. Exatamente. Que bom que você está aqui. Então, como ela já se apresentou, ela é nutricionista clínica. A gente, claro, que sempre homenageia os nutricionistas. E o dia do nutricionista foi 31 de agosto. Mas o ano inteiro a gente precisa se lembrar desse profissional. Exatamente. Porque a gente pensa que sabe muito como comer, né? A gente acha que está abafando, olha, eu como direitinho, eu não pulo refeições. Mas será que a qualidade do que está naquele prato é o mais adequado para minha saúde, para minha idade? Principalmente hoje em dia com a internet, né? Que a gente tem um acesso tão fácil à informação, a gente não sabe de onde que está vindo aquela fonte, o que essa pessoa está falando é verdade. Então, acho bem importante a gente ter o assunto com um profissional, né? Perfeito. Aqui no link vocês têm o Instagram dela. A Thaís, ela tem um Instagram, @nutri.thaís, com TH, Thaís Araújo. E tem o Facebook também, que vocês a encontram como nutricionista Thaís Araújo. Então é importante porque a gente tem que saber, como ela acabou de falar, as fontes sérias de informações baseadas na ciência, que a gente possa nos orientar, né? Somos nós os chefes da nossa vida, então a gente precisa se orientar para saber o que é melhor para a gente. Exatamente. Bom, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E agora essa proximidade, né, Thaís, com o final do ano, culturalmente as pessoas, nessa época do ano, se preocupam mais ou pensam mais sobre a questão alimentar. Puxa, será que eu fiz tudo direitinho? Eu vou comemorar minhas conquistas ou eu ainda vou precisar planos para o próximo ano, como eu acho que é a maioria, né? E a gente vai falar dos novos hábitos alimentares, hidratação, rotina de exercício, enfim. Ano novo, vida nova. Vida nova, metas para 2024. Perfeito. Aproveitando nossa cultura brasileira, num país tropical, olha o detalhe. Com essas temperaturas cada vez mais elevadas, né? Sim. O que comer nas festas de final de ano? E como manter o equilíbrio nessa alimentação? Aí, se você puder já nos falar qual é essa alimentação ideal para essas festividades e quais cuidados devemos ter? Exatamente, Márcia. Com esse calor, principalmente, que tem feito, né, o nosso Natal, é um Natal com muito calor, o Natal no verão. Então, o ideal é sempre a gente dar preferência para comidas mais frescas, né? Eu sei que a gente tem essa ceia de Natal mais padrão, como dessa foto, que a gente costuma comer pernil e tudo mais, e isso super dá para fazer parte da nossa alimentação nessas festas de fim de ano, até porque é uma tradição, né? Então, a gente tem que entender que o Natal não é apenas uma festa onde todo mundo se reúne para comer, é uma tradição, Perfeito. É uma questão religiosa. Então, a gente também, quando a gente pensa em alimentação, a gente tem que pensar em tudo que envolve alimentação, reunião com a família. E muitas pessoas se sentem, às vezes, um pouco mal de exagero alimentar, não sabem lidar muito bem com essa época do ano, né? E é muito importante a gente ter consciência com relação a esse equilíbrio alimentar nessa época. Então, entender que os alimentos que estão nessa foto, por exemplo, super dá para fazer parte da nossa ceia, mas é legal também a gente dar preferência para alimentos mais naturais, então alimentos mais frescos, né, saladas. Então, por exemplo, colocar um pernil, um peru na ceia, tranquilo, mas então faz uma saladinha, come alguma coisa mais fresquinha, algo que equilibre ali, porque normalmente também são refeições mais gordurosas que a gente costuma fazer, né? Então é legal a gente equilibrar um pouquinho de salada, um pouquinho dessas carnes mais magras, cereais, né, arroz.
Então, acho importante a gente saber ter esse equilíbrio nesse momento também. Certo. E essa ceia é interessante porque a gente também tem o hábito no final do ano de comprar frutas, né? Sim. Isso também é uma coisa legal, e normalmente, né? A fruta fica ali só para enfeitar a mesa, né? Fica, Ninguém liga ela é a muito única pra que sobra fruta. pro dia seguinte. A fruta fica ali esquecida só para decoração, mas super dá para fazer parte, fazer um prato que envolva aquela fruta, né? Não só colocá-la como decoração ali, Certo. mas procurar alguma receita que dê para envolver esses alimentos na nossa refeição. Sucos dele, né? Exatamente. Legal. Olha, como montar um prato que atenda essas necessidades nutricionais? Que seja atraente, porque a gente gosta do visual, né? Do colorido, e que caiba no bolso da maioria dos brasileiros. Como é que a gente entende isso? Porque para vocês que são nutricionistas, que lidam com essa questão alimentar, parece, eu vou falar sobre isso, é tão básico. Mas acho que a maioria das pessoas querem saber o que é isso que tanto falam. Tem que ter carboidrato, tem que ter legumes, tem que ter proteína. O que seria o equilíbrio dessa composição? Exatamente, isso que você falou, Márcia. Às vezes pra gente pode ser uma coisa muito básica, né, que a gente acha que todo mundo sabe, mas por grande parte da população não é um conhecimento. Então acho importante mesmo a gente falar sobre isso e essa questão também do equilíbrio alimentar, sempre bater nessa tecla. Então, por exemplo, nesse prato, eu achei essa foto bem legal, porque essa mesa, por exemplo, tem outras coisas como cenoura, ervilha, tem salada, que então mostra bastante desse equilíbrio. Tem uma massa ali, uma torta, mas mostra bastante desse equilíbrio, como a gente consegue equilibrar o prato de uma maneira nutricionalmente mais adequada, né? Mas então, pensando aí nessa questão de nutrientes, né? É legal a gente sempre ter alguma carne. Para quem é vegetariano, depois a gente pode falar um pouquinho como substituir a carne, né? Mas então, pensando, geralmente a carne é o principal do nosso prato. É a proteína. Né? Exatamente, a proteína. Então, seja o pernil, o tender, ou um frango, uma carne vermelha, vai até servir um salpicão, né, que tem salada e tem um franguinho franguinho, exatamente, vai servir ali como a proteína, né, da nossa refeição. O arroz, que geralmente é o clássico do brasileiro, né, então um prato ali com arroz, alguma carne. Então, o arroz que serviria como a porção do carboidrato, então arroz, quinoa, sei que quinoa também não é um hábito da gente comer, até porque é mais caro, mas entra ali na porção dos cereais. Então, outros alimentos, aveia, milho, que entram nessa grupo dos cereais. Dos cereais, tá. Cereais. E tem também de carboidrato, além do arroz, temos as batatas. As pessoas precisam entender um pouco isso, porque às vezes elas fazem um prato bem bacana, com arroz, batata, uma massa, uma torta, quer dizer, no fim ela compôs com muito carboidrato, é isso? Tem bastante carboidrato. E geralmente é até um medo que eu vejo as pessoas tendo um pouco hoje em dia de eu posso misturar o arroz com a batata, não fica muito carboidrato. Então, tudo vai depender também da quantidade que você coloca, certo. né? Você colocar um pouquinho de arroz e um pouquinho da batata, não vai ser nada muito exagerado, nada que vai interferir nos seus resultados se você tiver algum resultado estético, né? Buscando. Mas a batata, os tubérculos, né? A família da batata, que a gente chama de tubérculos, ele entraria a batata, a mandioca, a batata doce, a mandioquinha. Então, também dá pra gente colocar como porção aí de carboidrato do prato. E quem não gosta de arroz, cereais, por exemplo, a gente pode colocar como um substituto, né? Correto. Eu sempre ouço falar que a nossa alimentação brasileira, arroz, feijão, uma salada, ovo ou uma proteína, é uma alimentação muito interessante. Super completa. O feijão entra como nesse componente? O feijão é da família das leguminosas. Tá. Então, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, todos eles fazem parte da família das leguminosas que vem na vagem, né? As leguminosas são aqueles alimentos que vêm na vagem, como, por exemplo, a lentilha. Então, essas são as leguminosas. E aí, que nem você falou, arroz, feijão, uma carne, uma salada, é um prato completo, nutricionalmente falando, muito interessante. Que é o PF brasileiro, exatamente. Né? Ele está dentro desse equilíbrio, então. É maravilhoso. Que bom saber, né? Como é que a gente pode falar do exagero alimentar nessas festas? Ele pode atrapalhar os resultados conquistados durante o ano, por exemplo, para quem quer perder peso? Sim, com certeza. Essa época do ano costuma ter muito desse terrorismo em volta, né? Porque geralmente muitas pessoas falam que você tem que tomar cuidado com o que você vai comer. Só que eu sempre levo em consideração que, assim, a noite de Natal, se a gente parar para pensar nas festas, juntar as refeições dessas festas, dá a ceia de Natal, o almoço de Natal, a ceia de Ano
Novo e o almoço de Ano Novo. Então, se a gente parar para pensar, são apenas 4 refeições que a gente faz. Em um ano, né? Exatamente, em um mês, que a gente consegue administrar isso com os resultados que você teve durante o ano. Então, a gente tem que pensar o que você faz no resto desses dias, né? Por exemplo, dezembro é um mês que as pessoas já costumam ficar um pouco mais com preguiça de ir pra academia, de seguir a alimentação, já entra naquele modo férias, né? Então, a gente tem que pensar principalmente o que fazer no mês de dezembro, que já é esse mês que a gente já fica um pouco mais relaxado. Então, cuidar da alimentação durante o mês, não é só porque a gente tá em dezembro, já é férias, que a gente precisa já começar a parar de ir na academia, não cuidar tanto da nossa alimentação, porque querendo ou não é isso que vai ditar o resultado que você vai ter, né? E não apenas 4 refeições no mês que vão atrapalhar os seus resultados. Perfeito, entendi. Por outro lado, e aquelas pessoas que é menos falado, né? A gente fala muito em festividades de abuso alimentar para quem não quer ou superar o peso que está achando legal ou quem quer realmente ter perda de peso. Mas e aquelas pessoas que querem ou precisam engordar? Para ganhar peso, massa muscular. Como é que é essa orientação para essas pessoas? Quando a gente fala de nutricionista, sempre vem à mente, né, uma pessoa que quer emagrecer. Então, parece que só vai no nutricionista quem quer emagrecer, mas a gente tem um trabalho muito além disso, como você falou, de ganho de peso, quem quer ganhar massa muscular. Então, para ganho de peso, a gente já pensa numa alimentação um pouco oposta, né, de quem quer perder peso. Então, a gente tem que pensar em mais comida, só que não deixando de lado também a qualidade nutricional. Perfeito. Então, isso que conversamos da porção de cereais, de leguminosas, de carnes, de vegetais e verduras, a gente tem que pensar na qualidade nutricional dessa refeição, mas então aumentando um pouco só a quantidade e as refeições ao longo do dia. A composição é a mesma, mas você trabalha a quantidade. A quantidade que vai mudar mesmo. E pode comer sem culpa os carboidratos, sem exagero sempre. E carboidrato é realmente para quem quer principalmente ganhar massa muscular, é um macronutriente que a gente realmente tem que aumentar um pouco ali a quantidade, porque ele é muito importante para esse ganho de massa muscular. Ah, perfeito. Importante, né? Porque pouco se fala das pessoas que querem, né? O outro lado da história, outro lado da história. E você tem bastante cliente assim? Que te procure para ganhar massa muscular, para ganhar peso? Principalmente ganho de massa muscular, né? Ganho de peso, assim, de gordura, falando de gordura, nem tanto. Mas ganho de massa muscular, principalmente. Emagrecimento e ganho de massa muscular. E vegetarianismo também, né? Vários clientes vegetarianos que eu tenho. Mas, no geral, emagrecimento e ganho de massa muscular é o que ganha. Porque também, hoje em dia, a questão estética tá muito forte, né? Esses assuntos de estética, então... E numa cidade praiana, né? Exatamente. Que a gente esse final de ano novo, chega final do ano, todo mundo quer mudar de vida. Então, de ganho de massa muscular, eu também atendo bastante. Só alerta para não ficar muito baseada nessas coisas de internet, porque aquele corpo perfeito, sem estria, sem celulite, muitas vezes é Photoshop. Exatamente. E a gente sofre porque quer ficar parecido com aquilo, né? E então, a gente também tem que tomar muito cuidado como profissional com relação a isso, né? Cuidado que a gente vai falar, a gente nunca sabe quem tá recebendo aquela mensagem, então se a pessoa tem alguma questão com o corpo dela. Perfeito. Então, hoje as redes sociais têm lados muito bons, mas por relação à questão estética, essa pressão, principalmente nós mulheres temos com cuidado do corpo e tudo mais, acaba sendo um pouco prejudicial para nós mesmas, né? Então sabota a nossa parte psicológica mesmo. A gente tem que tomar cuidado. E quando você falou, Thaís, em massa muscular, a gente pensa sempre em jovens que querem adquirir massa. Sim. Claro que a massa muscular, ela deixa um corpo mais bonito, mais bem formado. Mas eu estou pensando aqui naquela faixa etária, acima de 60 anos, que tem naturalmente uma perda de massa muscular. É essencial uma orientação nutricional. É essencial. Porque esse idoso, né, os 60 a mais que eles falam, sim. porque eu aprendi que você fala muito em longevidade ultimamente, né? A gente quer viver mais, mas quer viver mais com qualidade. Então, é uma orientação que para essas pessoas é fundamental. Porque o idoso, às vezes, não tem muita sede, ele não é muito de beber água. Com certeza, é um cuidado totalmente diferente que a gente tem que ter com essa faixa etária, né? É importante a gente se alertar, viu? Quem tá nessa faixa etária... Não, com certeza. A prática de atividade física. Não, e tem que cuidar mesmo. Ó, musculação. Para idoso, tem que fazer musculação, exercício de força. Porque idoso tem
muito risco de cair, né? E se cai, a recuperação já não é tão boa como quando você é mais jovem, então corre o risco de quebrar a bacia, o fêmur, a recuperação já é mais complicada, então tem que fazer musculação quem é idoso. Exatamente. Thaís, para a gente falar ainda dessas festividades, que você apresentou uma ceia que eu até fiquei feliz de saber que ela está bem composta. Sim. Agora, e as pessoas que não querem comer como proteína, carne, nada dessa área, que são os vegetarianos? Eu não entendo bem a diferença vegetarianos, veganos, se você quiser explicar. Sim, mas assim, eu sei que você é vegetariana, né? Como é que a gente teria uma ceia substituindo isso, mas sim adequando para o gosto dessas pessoas que tiveram esse estilo de vida, né? Que optaram por isso. Como seria a refeição dos vegetarianos? Você até mandou uma foto pra gente de uma ceia interessante como dica para uma vegetarianos. Tortinha, né, de um quiche, se eu não me engano. Foi até Se puderem colocar a foto aí pra gente, a foto da ceia para vegetarianos. Foi uma tortinha, né, um quiche que eu fiz no ano passado, foi na ceia do... esse aí já é um exemplo de uma refeição bem legal para vegetariano, uma opção que é bem isso? legal. Esses são bolinhos, eu mesma que fiz, né, essa foto é minha. São bolinhos com base de grão de bico, então farinha de grão de bico, que seria a porção de leguminosa, né? Certo. E farinha de aveia, que seria a porção de cereais. Então, para os vegetarianos, é importante a gente ter essa combinação de alimentos. Uma porção de leguminosa e uma porção de cereais. E aí, aumentada, né? Quando a gente comparar uma pessoa que come carne, por exemplo, a gente aumenta um pouco mais essa quantidade de comida, principalmente das leguminosas, né? Que são a fonte de proteína da nossa alimentação. Então, esse bolinho, por exemplo, é um bolinho recheado de legumes que eu fiz. E ele já tem como base essa porção de leguminosa e de cereais, que é o ideal pra gente comer, né? E os legumes, né? E os legumes de ficou recheio. Até bonito, colorido. Fica bonito, né? Eu coloco ele lembra assim, de longe, olhando, temperos. parece aquele cuscuz, né? O cuscuz. Lembra mesmo, né? Principalmente a cor amarelada, e o sabor, né? Como é que é? Muito gostoso. Eu sou suspeita pra falar. Então é isso, quando você adota um estilo de vida assim, você se vira pra aprender. Eu tive que aprender a me virar, assim. Quando eu me tornei vegetariana, eu não cozinhava, assim. No máximo eu fazia um frango grelhado, olha lá. Mas eu tive que aprender a me virar, porque eu moro com os meus pais e, querendo ou não queria que todo mundo mudasse a vida só por minha causa, né? Então, a responsabilidade da minha alimentação tem que ser minha. E aí eu comecei a me arriscar na cozinha e hoje em dia eu amo cozinhar. Ó, esse aí é um quiche que eu fiz no ano passado. Eu adoro quiche. Eu amo. Esse aqui ficou muito gostoso. Esse do que é? Esse eu fiz na ceia de ano novo. Esse é de grão de bico. A massa dele é de grão de bico e o recheio também é de grão de bico. Então, a receita já aproveitava uma parte do grão de bico pro recheio, outra parte pra massa e com alho poró. Ficou muito gostoso e super completo nutricionalmente. E você faz falando, isso né? também, Thaís? Faço, eu gosto de fazer essas coisas, de me arriscar assim na legal, cozinha. Às vezes eu tenho até dificuldade de encomendar essas coisas, porque eu não sou vegetariana, Sim. mas eu me sinto, como eu tenho gastrite e tal, eu me sinto muito mais confortável quando eu como comidas vegetarianas, eu me sinto mais leve. Às vezes a carne pode pesar um pouco mesmo, pra né? mim pesa Tem um pouco. Tem gente que sente desconforto. Então não que eu não goste de carne, mas eu acabo ficando tão desconfortável que eu vou comendo sim. cada vez menos, né? E você sabe onde a gente pode encomendar essas coisas? Como é que a gente trabalha essa questão para quem tem essa orientação de esse estilo de vida? Então, hoje em dia, aqui em Santos já tem vários restaurantes vegetarianos e veganos, inclusive vou indicar aqui alguns que eu gosto bastante, que eu já encomendei, inclusive, para outros natais e outros ano novo. Ótimo. Que tem isso aqui não é publicidade nem nada, é uma coisa de coração mesmo, porque são restaurantes que eu gosto muito. É dica de quem vivencia isso. Exatamente, eu acho sempre legal a gente repassar essas dicas, com certeza. né? O Master Veg, que é um restaurante, uma hamburgueria vegana que tem aqui em Santos, e eles fazem almoço também, eles fazem congelados, então é bem legal. Teve um ano que eu encomendei uma lasanha vegana com eles. E também tem o Vegananda Café, que é outro lugar que eles também fazem ceia vegana pra Natal, pra Ano Novo, eles aceitam encomenda, então eu acho super legal, já comi dos dois. E assim, nem todo mundo consegue cozinhar assim como eu, né, consegue se virar na cozinha, então acho que sempre legal a gente partir pra essas outras opções que a gente sabe que tem aqui na cidade, né. E você falou que faz, né? Faço. Você faz pra fora ou não? Sim, então, eu faço falafel, né, que é um bolinho de grão de bico. Porque, da onde surgiu essa falafel? É um bolinho de grão de bico de origem árabe. Correto.
Aonde que eu comecei fazendo isso, né? Eu atendo em consultório, como eu falei, e eu atendo muitos vegetarianos. E eu fui percebendo ao longo das minhas consultas que muitos vegetarianos tinham essa dificuldade de questão de proteína mesmo. Por exemplo, almoço, jantar, às vezes eles não acham nos lugares, ou às vezes até em casa mesmo eles não conseguem fazer, e acabavam partindo muito para os industrializados, né? Hoje em dia a gente tem muito industrializado vegano. Principalmente quem trabalha o dia todo, né? Exatamente, assim, não tem nem como culpar essas pessoas, porque a rotina mesmo, às vezes, não dá tempo. Então, a gente tem que encontrar outras alternativas que ajudem aquele paciente, né? E é um tipo de alimento fácil até para levar para o trabalho, Super, né? exatamente, é super prático. E aí eu comecei a ver que essas pessoas partiam muito pro industrializado. Hoje em dia tem muitos industrializados veganos que imitam carne, frango, né? Mas pode ser um quebra-galho ali, mas não é o ideal da gente comer no dia a dia. Dá para manter uma alimentação assim, né? Com tanto conservante assim. Exatamente, querendo ou não, acaba sendo mais saudável do que os outros industrializados com carne, por exemplo, porque às vezes eles consideram essa questão da saúde mesmo, mas ainda assim, é um industrializado e não tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Entendo. E aí, como eu faço muito em casa, sempre fiz, eu percebi essa necessidade dos meus pacientes e tive a ideia de fazer esses bolinhos, hambúrgueres que eu faço, e comecei a vender tanto para os meus pacientes quanto para fora mesmo, quem tiver interesse em comprar. Eu tenho um cardápio com algumas opções vegetarianas, na verdade é tudo vegano, né? Não tem nada de origem animal. E é bem legal, eu tive uma resposta bem legal das pessoas. Que legal, e pra gente acessar esse seu cardápio, tá no seu Instagram? Isso, tem no meu Instagram, nutri.taisaraújo, e também meu WhatsApp, quem quiser, tiver interesse, eu posso mandar o cardápio pelo WhatsApp, que é meu telefone. A gente deixa no link, isso, olha aí. Ó, as minhas redes sociais e o meu WhatsApp, que é 997413011. E aí aqui, ó, congelados veganos, vai direto pro meu WhatsApp esse link. Ai, que interessante, me interessei por isso. Minha filha gosta muito também. Então, eu dou pra vocês experimentarem. Eu Perfeito, sou suspeita, eu acho mas que é uma dica adoro. para quem tá buscando, preciosíssima, com certeza, né? Com certeza. Mesmo quem não é vegetariano, se sente bem com essa alimentação. Não, e eu tenho muitas pessoas que compram que não são vegetarianas, tem gente que intercala, né? Gostam, faz a alimentação exatamente, mista. Que gostam de experimentar coisas novas. Então é bem legal, porque também abre o paladar dessas pessoas que são muito acostumadas às vezes em comer carne, né? É bem legal que elas ficam mais abertas a comer outras coisas diferentes. Perfeito, dica preciosa essa. E qual a diferença do vegetariano pro vegano? Então, o vegetariano é mais um estilo de alimentação, né? Quando a gente fala de vegetarianismo, dentro do vegetarianismo também tem algumas classificações, mas eu não vou falar aqui porque senão confunde muito, porque é muita classificação diferente. É mais uma classificação, estilo de vida. Exatamente, mas basicamente vegetariano é quem não come carne, né? Então não come peixe, não come frango, não come carne vermelha, porco, enfim, qualquer tipo de animal, carne de animal. E dependendo da classificação, como eu falei, tem pessoas que comem ovo, tem outras que não, tem pessoas que tomam leite, tem outras que não. Então, dentro do vegetarianismo tem outras classificações. Tem subclassificações. Né? Exatamente, aí vai depender do que cada um come ali no dia a dia. Já o veganismo já é mais pro estilo de vida. Então, um vegano, ele não come nada de origem animal, não come laticínios, ovos, carnes, mel também não come porque vem da abelha. E aí os veganos também têm essa questão da exploração animal. Então, por exemplo, couro, eles não consomem couro, não consomem marcas que testam em animais. Então, já entra mais para esse estilo de vida mesmo, né? E não apenas a alimentação. Bem natural. Exato. E a gente tem que lembrar que o mel não é só da abelha, né? A gente pensa muito em mel da abelha. Até a palavra já vem, né? Mel da abelha. Sim. Mas tem o mel da cana, né? De outros produtos que naturais. É o que eles acabam consumindo, né? O melado de cana acaba sendo esse substituto do mel para os veganos. Eu lembro disso porque eu venho de Catanduva, né? Minha cidade natal. E lá a gente tem muito plantação de cana, de açúcar. Sim. Então, o mel de cana a gente sempre usou na infância. Acaba sendo uma coisa que faz parte também, às vezes, do nosso dia a dia agora mesmo, que eu vim a saber que é tão bom, tão saudável. É, bem interessante. Super legal de substituir o mel, para quem é acostumado a comer o mel. Muito legal, né? Essas opções, saber dessas opções, né? Sim. A gente não precisa se restringir, ficar numa caixinha, exatamente. Mas conhecendo, você abrir varia, de opções, não perdendo né? a qualidade, né? Não perdendo o foco na tua saúde. Exato. Legal. Agora, falando de alimentação, eu acho que para as pessoas ficou bem claro essa composição, né? Espero que sim. E eu acho tão importante, eu que sou enfermeira também bato muito nessa tecla, a importância da hidratação.
na vida das pessoas. Não só Com o alimento, certeza. mas a hidratação. Ainda mais, como eu falei, num país quente como o nosso. Tanto calor que A tá maior fazendo, parte do né? ano é muito calor, a gente desidrata muito facilmente, Sim, perde muito sim, líquido. sim. Como é que é uma hidratação adequada, especialmente nessa época do ano, né? Quantos copos de água é por dia? Isso é igual para todo mundo? Como é que você nos ajudaria a isso? Hoje em dia a gente tem um cálculo que a gente faz para saber o quanto cada pessoa precisa, né, de água. Então o cálculo é 35 ml de água por quilo de peso. Então, por exemplo, você pesa 70 quilos, você calcula 70 vezes 0,35 e aí vai dar a quantidade de água que o seu corpo precisa. Então, por Por isso dia. que isso é tão individualizado, exato, por dia. E às vezes a gente fala, beba 2 litros de água, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que têm uma necessidade maior de ingestão de água. A gente também tem que considerar quem pratica atividade física, que acaba suando mais, então também verdade. já tem uma necessidade aumentada. Mas então isso é muito Ou trabalha mais individualizado. em ambientes fora do ar-condicionado, em lugares Exatamente, mais para quem quentes? trabalha na rua, ainda mais esse calor que tá fazendo, transpira muito, né? Então acaba tendo essa necessidade aumentada Inala muita mesmo. poeira, né? Você tem que lavar, hidratar essas vias Sim, aéreas. importantíssimo. Então, nessa época do ano, principalmente, inverno é uma época que a gente costuma, às vezes, pecar um pouco mais no consumo de água, Tem né? razão. Mas é tão importante quanto o Tem verão. razão. A gente tem que manter uma hidratação legal. E aí, a gente tem também uma dúvida, e por idade, né? Não só peso, tudo mais, é Sim. a idade também, né? Aham. Tem uma dúvida que a gente acha sempre assim, eu posso tomar água antes da refeição? Ou é melhor durante, ou é melhor depois? Ou eu não devo tomar água com refeição? Como é que é essa orientação? Então, para quem tem o costume de beber água durante a refeição, eu sempre costumo indicar que beba menos. Por exemplo, não beba um copo inteiro, né? Porque a água pode atrapalhar um pouco a digestão e também fazer com que você se sinta mais pesado, né? Às vezes, se a gente toma muito líquido durante a refeição, a gente fica sentindo pesado, às vezes não consegue nem comer muito, A porque gente aquela ocupa o água... espaço do alimento com líquido, né? Exatamente. Então, o tá. ideal é, se você não consegue comer nada, assim, sem beber água, você colocar um pouquinho menos de água aí, se acostumando a beber menos. Mas o ideal mesmo é a gente esperar um pouquinho depois da refeição, um pouco antes, para dar tempo do corpo fazer a digestão desses alimentos aí, não ficar muito Esperar um pesado, pouquinho, né? quanto tempo? Exatamente. Quanto tempo, mais ou Uns menos? 30 minutinhos, Tá. 40 Me minutinhos. alimentei, uns 30 minutos depois, aí eu tomo Isso, meu esperar copo. um pouco só a comida assentar no estômago. E a pra gente está dar- falando muito em beber água, mas também é um hábito, quase um vício dos brasileiros, acho que até de outros países também, tomar junto com a refeição os refrigerantes, Sim. as bebidas gaseificadas. Como é que é isso? Principalmente bebida gaseificada, né, atrapalha também a Olha digestão, aí. porque justamente pode fazer com que a gente fique com esse estufamento. Então, principalmente para quem tem gastrite, refluxo, não é nada interessante, porque pode deixar realmente essa via um pouco obstruída, então causar pioras nos sintomas de refluxo, de gastrite. Então, assim, refrigerante não é indicado em nenhum caso, para falar a verdade, né, mas principalmente durante as refeições pode atrapalhar bastante essa digestão. Então vamos combinar, gente, refrigerante, quando tiver vontade, tomar um copinho Isso, longe das refeições, exatamente. né? Para não atrapalhar o processo digestório, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante a gente entender. Até porque tem pessoas que falam assim, mas eu não gosto de comida seca, eu tomo um liquidinho para empurrar o alimento para baixo. Só que o nosso estômago, o intestino delgado, ele é preparado para realmente agir no Exato, alimento. é Se pra você empurra isso. já para o intestino, você Exato. acaba perdendo a assimilação de nutrientes, estou E certa? Não, certíssima. E assim, até quem, por exemplo, sente que tem que beber alguma coisa durante a refeição, a gente tem que pensar por quê? Será que você não está mastigando bem esses alimentos? Porque às vezes a Isso. pessoa engole um pedaço de comida muito grande e claro que vai ter que precisar de um líquido para ajudar a descer, né? Senão fica Perfeito. entalado ali. Então a gente também tem que pensar no porquê que você sente essa necessidade, né? Você não está mastigando direito, como é que tá a sua mastigação? Você está comendo muito rápido? Então também pensar no porquê que a pessoa sente que precisa beber alguma coisa durante a Correto. refeição, né? E muita gente come conversando, né? Aproveita esse momento para fazer reuniões. Aham. E aí ele vai empurrando, né? Exato, nem percebe o que tá comendo, percebe, né? Não é. para prestar atenção ali na comida. Então, sempre que der, fazer a refeição em um lugar calmo. Se for com companhia, cada um quietinho ali na sua, bate um papo de vez em quando, mas prestar atenção no que você tá fazendo, né? No que você tá comendo. Mastigar mais vezes. Exatamente, mastigar bem. Porque com certeza vai melhorar a sua digestão, vai melhorar. Depois você não vai sentir aquele estufamento que pode sentir depois de alguma Verdade. refeição. Legal.
Thaís, e os idosos, eles costumam não sentir muita sede, né? Sim. É da idade isso. Eles se desidratam com facilidade. E uma desidratação em idoso, você percebe, às vezes, até por perda de nível de consciência, Sim, confusão alteração da mental, cognição, né? episódios de constipação. Isso você vê muito em idosos. Além daquela pele ressecada visível, Sim. você tem outros problemas dentais, pela falta de certeza. hidratação na mucosa, infecções urinárias. Como é que a gente orienta? Porque o idoso, muitas vezes, ele fala assim pra gente, eu não gosto de tomar água. Não é só o idoso, né? Muitas pessoas. O Mas que a gente idoso pode dar de dica para as principalmente. pessoas, assim, se apaixonarem por aquilo que faz bem? Quer dizer, como é que eu tomo água? Essa água pode ser modificada? Tem outras dicas? Com certeza, a idade vai chegando e os idosos sentem muito essa dificuldade de beber água justamente porque às vezes eles não aguentam um volume muito grande de água, né? O próprio estômago não consegue. Verdade. Então, e fora a questão que você falou, diminui a sede, a pessoa não sente sede. Então, às vezes passa o dia inteiro e bebeu um copo d'água. Então, para idoso, uma dica que eu sempre dou, tanto para idoso quanto para quem tem dificuldade de beber água, é sempre ter uma garrafinha de água consigo. Eu acho essencial, principalmente para quem esquece de beber água mesmo. Tem muita gente que esquece. Então, andar com uma garrafinha de água. E olha para a garrafinha e fala que ela tá inteira ainda, não tomei nada. E bebendo, nem que seja de golinho em golinho, não precisa dar um gole muito grande, mas ter uma garrafinha ali para você lembrar que tem uma água ali te esperando para você Induzir beber, ao bom né? comportamento. Exatamente. E também podemos ver outras opções, como por exemplo, água saborizada, é bem interessante. Isso me agrada muito. É bem legal, principalmente para quem às vezes tem gente que não gosta do gosto de água mesmo, né? Então, principalmente para quem não gosta muito do gosto, a água saborizada, colocar uma fruta, alguma erva, um hortelã, por exemplo, pode ser bem legal. Que porque... frutas eu posso pôr na água para ficar legal? Isso vai muito do gosto de Tá. cada um, assim, mas melancia, laranja, vai do que cada Maçã, eu já vi morangos, né? Exato, tem de tudo, vai depender do gosto da pessoa, né? Se gosta de fruta mais cítrica, Frutas bem menos lavadas. cítrica. Exatamente, bem lavada, bem Passou higienizada. No hipoclorito. Exatamente. E aí corta e coloca ali. Exato, essencial. Então, essas águas saborizadas, né, que a gente chama, são bem interessantes. Quem gosta de chá também. Além que chá... de visualmente bonita essa água saborizada, Exatamente, né? é lindo, né? Eu Dá tomo, até às vezes, vontade por de ver. beber. Exato. Então, pra quem gosta, acho bem legal. Chá também é interessante, mas chá a gente também já tem que tomar um pouco de cuidado com quantidade, né? Se for uma pessoa que, por exemplo, só bebe chá e não bebe água, isso dependendo do chá pode afetar função do fígado, função renal. Então tem uma erva ali. Exatamente, não é inofensivo, né? A gente tem que tomar cuidado também com as quantidades. Mas ir variando ao longo do dia, então água saborizada, chá, água normal, acho bem interessante para quem tem essa dificuldade, né? Interessante que você falou do chá, da questão da erva, porque entre aspas, um medicamento as ervas, né? Então, assim, tem que saber o uso, não pode abusar, né? Exatamente. Teve uma época que era moda muito tomar chá de hibisco, né? Aí depois descobriu-se o quanto, se você tomar em excesso, traria muito danos pro diurético, fígado, né? Então, você acaba eliminando muita coisa pela urina e pode acabar acarretando vários problemas de saúde. Então, chá, por mais que às vezes pareça inofensivo, a gente também tem que ter muito cuidado com esse consumo, porque tem alguns tipos de chá que tem problema no fígado, no rim, tem que evitar. Então, sempre ir atrás de alguma orientação antes perfeito. de Fora beber. que tem os chás prontos, né? Que tem açúcar, né? Sim, exato. As pessoas falam, é geladinho, eu não tô tomando refrigerante, maravilha, eu tomo um chá. né? Só que é o chá comercialmente vendido, né? Exatamente. A gente tem que sempre ver a composição dos alimentos industrializados, né? Ler a lista de ingredientes, se tem algum tipo de açúcar. Porque às vezes a gente pode estar sendo enganado e nem sabe, né? Sem dúvida. Tem que ler rótulo mesmo, né? Tem que ler Thaís, rótulo, né? essencial. Essencial. Bem, como manter uma alimentação saudável em viagens? Agora é época do final do ano, o pessoal adora viajar, nem que seja no final de semana. Como é que eu mantenho essa preocupação, essa qualidade em viagens? Viagem também é um assunto, como a gente falou da época de final de ano, chega a época de final de ano, entra no modo férias, né? Isso. E aí, viagem principalmente, né? Chega no primeiro dia de viagem, a pessoa já tá no aeroporto bebendo champanhe, né? Bebendo no avião. Café. Exatamente. Então, assim, viagem a gente tem que pensar
que, claro, a gente tem que degustar a comida local também, eu acho essencial. Ninguém tem que se prender a seguir dieta em viagem e não se permitir experimentar coisas diferentes, né? A gente também tem que se abrir para essas culturas novas. Que é interessantíssimo. Exatamente. A memória, faz parte da viagem, né? A memória da viagem vem muito com essas alimentações. Exato. Né? E assim, como que você não vai num lugar novo e você não experimenta a comida local, né? Então tem que pensar nessa questão também. Mas, por exemplo, principalmente para quem fica em hotel, come café da manhã de hotel, que a gente tende a querer tudo, né? Café da manhã de hotel, tudo que tem direito a gente tá pegando. Então, buscar manter essas refeições o mais próximas do que você faz em casa. Então, por exemplo, café da manhã, se come num hotel, sempre tem fruta, sempre tem um ovo que dá para fazer, algum pãozinho, algum queijo. Então, pelo menos nessas refeições, tentar manter o mais próximo. E aí, se você for sair, se você for almoçar em algum lugar diferente, um restaurante local, ok, se permitir experimentar aquela comida, comer algo diferente, mas nas outras refeições tentar manter o mais próximo possível do que você já faz no dia a dia, né? Perfeito. E você falou do ovo, eu acho um dos alimentos mais ricos mesmo, né? Eu posso comer ovo pela manhã, eu posso comer mais de um ovo por dia, tudo isso é possível? Com certeza, com certeza. O ovo é um ótimo alimento, né? Para quem come, ele é rico em proteínas, tem a questão das gorduras, que é algo que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ele é um alimento um pouco mais de gorduroso baixa caloria, também. Né? Exato. E ele tem uma ótima composição de nutrientes também, falando nutricionalmente, né? Mas essa questão do ovo, quantos ovos comer por dia, a gente também não tem muito um padrão, né? De quantos pode, quanto não pode. Vai depender muito da alimentação diária da pessoa, do que cabe na alimentação dela ali, pensando em quantidade, e do que não cabe. Então, vai muito individualmente também, né? E ovo é um alimento muito democrático, ele não é tão caro, e você pode fazer de diversas formas, dá pra fazer de tudo, se você quiser sair da fritura, tem 1000 opções de ovos. Exatamente, dá pra fazer diversas mexidos, receitas. Até quem não gosta de ovo, tem como fazer receita que não fica com gosto de ovo, né? Olha aí! Então, ele é super democrático. Vamos mesmo. buscar essa receita aí, ó. Ah, tem várias receitas que dá pra fazer com ovo, panqueca. Eu amo ovo, nossa. Eu também gosto bastante. Que bom saber. Hoje as pessoas estão vivendo mais, a gente precisa se atentar para essa questão nutricional, porque é corpo, mente, meio ambiente, não dá para se preocupar com uma coisa só, né? É um conjunto de fatores. Tudo, né? Como é que a gente pode falar de dicas para melhorar a alimentação para o próximo ano? Já que a gente já teve com você agora orientações preciosas, que acho que não é só para o final do ano. Sim, com certeza. Como é que a gente mantém isso para o ano? Para o próximo ano. Exato. Eu acho que eu sempre gosto de prezar por essa questão que a gente bateu bastante na tecla aqui do equilíbrio alimentar, né? Então também entender que quando você vai fazer uma mudança, você tem que começar aos poucos, né? Nenhuma mudança drástica da noite pro dia dá certo. É muito difícil e não de se sustentar. Né? Exatamente. Exato. Então a gente tem que pensar a longo prazo. Então, normalmente chega janeiro, as pessoas começam a querer fazer dieta, aí faz umas dietas malucas, né? Procura na internet, faz jejum. É verdade. Então, eu acho que primeiro, se consultar com um profissional, se você tiver condições de passar com um nutricionista, eu acho essencial que a gente tenha um papel muito grande ali no consultório de não só orientar o que você tem que comer, mas orientar como comer, né? Te ajudar aí nesse meio do caminho. Mas, então, para quem, por exemplo, não tem o costume de comer verduras, legumes, frutas, com certeza seriam coisas que eu incluiria na alimentação, respeitando as vontades, então indo aos poucos, não se obrigando a comer coisa que você não gosta de comer, que você acha que tem que comer porque viu na internet, né? Às vezes tem essa de alimento milagroso, né? Que as pessoas veem. Então, começar essa introdução aos poucos, principalmente para quem não come nada. E para quem come muito industrializado, tentar diminuir o máximo possível, né? Porque hoje em dia a gente também tem muitas pessoas que têm uma alimentação super rica em industrializados, né? Porque, de fato, eles são mais práticos para o dia a dia, não tem como negar isso. Mas eles não são nada legais pra gente comer no dia a dia. Tem uma rotina baseada nesses alimentos. Então, uma vez ou outra, tudo uma bem, vez ou outra, rotina, não tem problema, evitar. exatamente. Mas começar, então, a trocar, né? Ao invés de tirar tudo, começa a trocar certos alimentos por outros. Era isso que eu queria finalizar, que você... A gente chegou ao final, foi tão rápido, né, Thaís? Foi, muito rápido. Eu te falei rápido, que seria uma delícia. Nem senti. Eu me aproveitei dessa entrevista até. Sei que todos vocês também vão ter aproveitado muitas dicas, muitas orientações.
É isso que eu ia te perguntar no final, o papel do nutricionista, porque assim, muitas vezes a gente acha que está comendo bem porque é um hábito alimentar da sua família, Sim. ou do seu grupo de amigos, quer dizer, aquilo que vocês comem parece ser o padrão, né? Então eu tô Exato. bem, eu como exatamente igual todo mundo, tá tudo ok. O papel do nutricionista é esse, é uma alimentação que ele tem uma base, mas ele tem um individualismo, né? Para cada Exatamente. pessoa tem uma orientação. E é isso que é importante, você ter tem que contato com respeitar o a profissional. individualidade de cada um, exato. E é aí que vocês podem nos ajudar. Exato, e assim, eu gosto de falar sempre que nós, nutricionistas, a gente não tem apenas esse papel de entregar um papel para a pessoa no consultório e falar, olha, você tem que comer isso. Infelizmente tem profissionais desse tipo, né? Mas também quando a gente vai num profissional que realmente se importa com a individualidade, a gente trabalha qual que é a dificuldade daquela pessoa, por que ela não tá fazendo o que tem que fazer, porque às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer, mas não consegue, né, de certa forma. Então, Exato. o nosso trabalho vai muito além de falar o que você tem que comer, e sim como comer, orientar com relação às suas dificuldades, te ajudar ali no que pode estar tendo de dificuldade no dia a dia, ajustar com base no que você come hoje em dia. Então, como eu falei, às vezes a gente quer mudar a nossa alimentação do dia para noite, mas não é assim que a gente vai conseguir manter a longo prazo. Então, de passo em passinho, e eu acho muito importante ter essa orientação nutricional, porque é alguém que vai estar ali te dando um suporte, né? Você não vai se sentir sozinho no meio do caminho. Então, eu acho muito importante, quem puder, quem tiver condições, se consultar com o nutricionista para fazer essas mudanças na alimentação. Ah, perfeito, Thaís. Eu acho assim, mesmo aquelas pessoas que às vezes não têm um bom convênio, não conseguem pagar, Exato. também temos pelo SUS, né, nutricionistas. Com certeza. Daria para você, porque hoje em dia, assim, as nutricionistas que a gente gostaria de ter uma em cada unidade básica, ainda não conseguimos, né? Mas a gente tem alguns programas, então assim, para o hipertenso, diabético, vários agravos da saúde já contam na equipe multidisciplinar com o essencial profissional da nutrição. Exatamente. Que ele passa por todas as áreas, querendo né? ou não, tem profissionais de todos os tipos, para todas as condições. Tem profissionais que às vezes fazem condições para quem, né, uma condição especial de valor, para quem não pode. Então, sempre tem como a gente entrar num acordo também para ajudar as pessoas que não têm essa possibilidade, né? E é um conhecimento que a gente vai levar para a vida, né? Exatamente. Para você, para o seu benefício, a gente precisa aprender a ser egoísta nesse ponto. A gente precisa fazer o melhor por nós mesmos, né? Em você, essa é a nossa casa, a gente precisa cuidar bem. E pelos nossos, né? Quem ama cuida e a gente precisa e tem que nos cuidar amar. de si mesmo, né? Se você se ama, você tem que se cuidar. Perfeito. Você é linda, Thaís. Muito obrigada Márcia, pela foi entrevista. um prazer, eu amei. Prazer imenso. Muito feliz de estar aqui. Viu?